Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Queridos irmãos, a paz a todos. Depois de tudo, o dia de testemunhar o que Deus fez e está fazendo na vida do meu filho chegou. Sim, Ele está fazendo na minha também. Vou relatar aos irmãos como Deus me tornou forte para dizer não como mãe e como Ele ouviu minhas orações. Vou relatar, junto a esse testemunho, outro testemunho, como Deus foi colocando e está colocando tudo no seu devido lugar em minha vida. Tem uma frase que eu sempre falo para o meu filho: sou sua amiga sim, porém quando o meu papel de mãe tiver que prevalecer, eu serei sua mãe e não sua amiga. Vamos lá, irmãos. Eu me chamo Franciele, meus filhos se chamam Pedro Lucas, hoje com 21 anos, e meu pequeno Mateus, com 10 anos. Moramos em Curitiba, no estado do Paraná. Quando Pedro nasceu, eu tinha 18 anos. Eu e seu pai sempre nos esforçamos para dar o melhor para ele. Até 2 anos de idade, ele teve várias internações com pneumonia. Fomos em vários médicos, até Deus iluminar com o médico que descobriu o que ele tinha e indicar o tratamento correto. Ele foi crescendo, tinha muito amor e carinho. Porém, eu sempre fui muito autoritária e mandona. Tudo tinha que ser do meu jeito. Deixa-me fazer uns parênteses aqui, queridos irmãos. Como na minha infância meu pai era muito mandão e autoritário, eu seguia exatamente o que ele fazia, mesmo não gostando quando criança e falando que nunca agiria assim com os meus filhos. Na escola, o Pedro não ia nada bem. Foi diagnosticado com TDAH. Não parava em sala de aula, sempre dizia que não gostava de estudar. Lembro exatamente de um dia que ele tinha 8 anos de idade e eu fui chamar sua atenção para fazer a lição. Ele olhou para mim com um olhar fixo e muito estranho, o corpo todo duro, e disse que me odiava. Comentei esse fato com uma grande amiga, e ela, como cristã e entendedora da palavra, disse assim para mim: Fran, não foi o Pedro que teve essa atitude, o diabo está usando ele. Irmãos, estou contando em detalhe para que todos entendam o maravilhoso agir de Deus na minha vida. Essa amiga me convidou para ir à igreja e levar o Pedro. Eu fui, porém não dei nenhuma importância. Quando ele tinha 10 anos e meio, nasceu seu irmão, nossa segunda bênção, o Mateus. Na minha cabeça estava tudo completo, minha família, porém eu nem percebia que faltava o mais importante em minha vida, Deus. Com a chegada do irmão, o Pedro melhorou um pouco. Trocamos ele de escola e durante uns 4 anos as coisas foram melhores com ele. Como já mencionei, eu sempre fui mandona, brigava demais com meu marido. Não me importava se os meninos estavam por perto ou não. Em 2016, quando Pedro estava para completar 15 anos e o Mateus tinha acabado de completar 4 anos, aquela minha fachada de família feliz desmoronou. Veio a separação e junto a revolta do meu filho. A partir dali, ele não queria ir mais para a escola. A diretora me ligava todos os dias. Uma vez a diretora me ligou e me falou para trocar o Pedro de escola, pois ela via nele um menino muito bom, mas ele estava se envolvendo com pessoas e com coisas erradas. Em desespero, troquei ele de escola. Isso, ele estava no primeiro ano do 2º grau. Porém, não adiantou. Tive que trocar mais uma vez de escola e assim ele reprovou pela 2ª vez. Fui levando a situação com muita dificuldade, muito choro, muito medo e sofrimento. Já acompanhava o pastor pela internet, via seus vídeos no YouTube. Passado mais ou menos 1 ano e meio da separação, resolvi ligar para o pastor, pois precisava de ajuda, principalmente com meu menino. Conversei com o pastor e em novembro de 2007 ele passou a me acompanhar. Meu filho, cada vez mais rebelde, não me respeitava, me respondia e achava que se mandava e não precisava me dar satisfação. Em março do ano seguinte, 2018, em um sábado, ele me desobedeceu muito e falou que ia morar com o pai. Eu liguei para o pastor, ele me aconselhou a mandar ele arrumar as coisas e ligar para o pai dele e vir buscá-lo. E assim, irmãos, eu fiz. Tenho certeza que os irmãos devem estar se perguntando como que eu estava me sentindo com toda essa situação. Com muito medo, com desespero e sem ter muita certeza de nada. A única coisa que sabia é que precisava ser forte, pois Deus me deu uma missão: educar meu filho para ser um homem. Quando o pai dele chegou, expliquei o que aconteceu. Ele apenas nesse primeiro momento concordou comigo. Ele levou o Pedro para a casa da avó, a sua mãe.
Minha sogra morava a 5 quadras da minha casa. Gostaria de fazer uma observação. Nessa época, devido à separação turbulenta, eu não tinha contato com minha sogra e nem com nenhum parente do meu marido. Como mencionei, foi só nesse primeiro momento que meu marido concordou comigo. Depois, ele e toda a família dele ficou do lado do Pedro, pois ele contou muitas mentiras para o pai e para a avó. Bom, depois que o Pedro foi embora, eu tentei falar com ele na primeira semana, sem sucesso. O pastor disse para eu não procurá-lo. Neste momento, ele precisava entender que tinha que me obedecer e principalmente me respeitar, pois eu era sua mãe. Em conversa com o pastor, como seu pai não estava pagando em dia a pensão nesse período, ele me aconselhou a cancelar o plano de saúde dele, o plano do celular, enfim, deixar o pai cuidar dele, e eu iria cuidar do pequeno, que estava sofrendo muito com toda essa situação. Mais ou menos 2 semanas depois de tudo isso, eu passei mal. Precisei fazer uma cirurgia de emergência, com a apendicite quase estourando. Irmãos, como eu chorava. Chorava de dor, pois era uma dor insuportável. Chorava de desespero, por ver minha família destruída. Chorava por ver meu pequeno Mateus, tão pequeno, passar por tudo isso. Chorava com medo de morrer. Enfim, vi minha vida desabando. Quando saí da cirurgia, ainda meio sedada, vi o Pedro de longe. Minha irmã havia ligado para ele e pedido para ele ir me ver no hospital. Quando recebi alta, percebi que eu precisava cuidar de mim, pois o meu Mateus precisava de mim. O pai mal vinha ver ele. A partir dali, decidi lutar pelo meu filho, mas de uma maneira totalmente diferente. Decidi colocar a palavra de Deus em prática. Em Provérbios 3, capítulo 11 e 12, diz: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Era isso que eu precisava fazer. Para o bem do meu filho, por amor a ele, precisava discipliná-lo, assim como Deus me amava e estava me disciplinando. Não procurei mais meu filho. O Pedro, nessa época, trabalhava como menor aprendiz. Não sei como não foi mandado embora, pois nem sempre ia trabalhar. Eu moro em um apartamento no 3º andar, do lado de um terminal de ônibus. Eu sabia que ele chegava por volta das 6, 6:30 da noite do trabalho. Nesse horário, eu desligava as luzes da minha casa para ele não saber que eu estava em casa e ficava esperando ele descer do ônibus, espiando pela janela. O fato de ver ele, mesmo escondida, me tranquilizava. Eu sabia que precisava continuar sendo forte para educar meu filho. Eu nem percebia que Deus estava usando tudo isso para me lapidar também. Muitas vezes olhava ele pela janela, chorando e orando, profetizando na vida do meu filho. Também pedia perdão a Deus pelas palavras de maldição que ao longo da vida do meu filho falei para ele. Sim, irmãos, muitas vezes xingamos nossos filhos e nem se damos conta que estamos lançando maldição na vida deles. Passado mais ou menos uns 2 meses, o Pedro me mandou uma mensagem, pedindo para eu verificar um problema que tinha acontecido com sua conta telefônica, pois o número estava cadastrado no meu CPF. Na mensagem, ele me chamou de Franciele, e eu fui bem firme, e disse a ele que quando precisasse falar comigo era para me chamar de mãe, pois era isso que eu era e queria respeito. No Dia das Mães, ele novamente me mandou uma nova mensagem, porém dessa vez com respeito. Eu respondi com amor, mas com muita firmeza. Uma vez, ele me ligou e disse que havia sido atropelado. Perguntei como ele estava. Me falou que estava bem e que ia levar uns pontos no joelho. Questionei com quem ele estava. Ele me disse que estava com o pai. Falei, ok, qualquer coisa me liga, e voltei a trabalhar. Sim, irmãos, mais uma vez doeu, e eu queria sair correndo para ver meu filho e cuidar dele, mas naquele momento eu ainda não podia. Durante esse tempo, sabia que ele estava envolvido com coisa errada, até droga, eu sei que ele usou, e nunca ia para a escola. Cheguei a ligar uma vez para o pastor de madrugada, pois tinha muito medo de alguma coisa acontecer com meu filho. Tinha muito medo de receber uma ligação dizendo que meu filho havia morrido. Quando deu mais ou menos 4 meses e meio que o Pedro estava fora de casa, ele me procurou e pediu para voltar. Chamei ele para uma conversa comigo em casa. Falei que podia voltar, porém precisava seguir as regras. Não aceitava bebida, droga e queria respeito. Ele não aceitou. Então seguiu novamente para a casa da avó. Mais uma vez chorei,
mas segui firme. Talvez os irmãos se perguntem, seu pai ou avó falava comigo sobre essas coisas que meu filho fazia. Não tínhamos contato. Apenas nesse dia que ele quis voltar, eu mandei um SMS para o pai dele relatando a nossa conversa e dizendo que da maneira que ele queria voltar, eu não aceitava. Uma semana depois dessa conversa, o Pedro novamente me procurou e pediu para passar uma semana em casa. Disse a ele que uma semana ou um mês as regras são as mesmas. Ele aceitou e veio. Foi uma semana de matar as saudades. Quando passou essa semana, sentei-me na ponta da cama do meu filho e falei, filho, preciso te falar uma coisa que vai doer muito mais em mim do que em você. A minha casa, ela não é um hotel. Ou você se torna um homem e fica de vez, ou não vai ter próxima semana. E assim, ele voltou para casa, irmãos. Eu sempre firme orando e conversando com o pastor. O Pedro até que obedeceu por um tempo, mas não queria estudar e mentia muito. Começou a namorar uma menina que posso dizer que era pior do que ele. Durante esse namoro, precisei ser firme várias vezes, com ele e com ela, até o dia que falei que não queria mais ela na minha casa. Ela era muito mal educada e não respeitava nem a mãe dela. Irmãos, eu sou totalmente contra alguma frase que alguns pais falam. Melhor fazer na minha casa do que na rua. Assim, eu estou vendo onde está. Não concordo. Coisa errada não deixa de ser errada porque está sendo feita na minha casa. Irmãos, lembra que eu falei no começo que eu ia contar um testemunho dentro desse testemunho? Como Deus estava colocando tudo em ordem na minha vida? Devido à separação turbulenta, eu não falava com a família do meu marido. Eu já tinha orado para Deus tirar o mal-entendido que a separação gerou com minha sogra, minha cunhada e minha sobrinha, que ajudei a criar. E tinha também em meu coração a grande vontade de voltar a falar com elas. Em setembro de 2019, aconteceu uma situação que preciso contar a vocês. Nesse mês, me desliguei do meu trabalho, o qual trabalhei por 5 anos. Por isso, estava em casa. Minha sogra havia feito uma cirurgia do coração e estava se recuperando. Eu sabia porque o Pedro comentava. Um dia ela passou mal e desmaiou em casa. O Pedro estava lá e me ligou desesperado pedindo ajuda. Saí correndo com o carro. Quando cheguei lá, entrei na casa da minha sogra, a qual não entrava há mais de 3 anos. Ajudei a minha cunhada a colocar ela no carro. Fomos até o posto de saúde, onde mandaram levar ela até o hospital Santa Casa, que fica no centro de Curitiba, aonde ela fez a cirurgia. Eu falei com o médico que precisava de uma ambulância, pois era 50 minutos de carro até chegar ao hospital. Seria muito perigoso. Ele disse que não tinha ambulância disponível e que precisava ir o mais rápido possível ao hospital. Eu e minha cunhada ficamos apreensiva, mas fomos e levamos ela. Chegando lá, ela ficou internada. Ajudei minha cunhada em tudo. No dia seguinte, fui até o hospital e fiquei com minha sogra à tarde, para minha cunhada resolver algumas coisas burocráticas. Na hora de ir embora, minha cunhada me puxou pelo braço, me abraçou, agradeceu e me pediu desculpa pelos maus entendidos. E assim que cheguei em casa, minha sobrinha me ligou e agradeceu também, me pedindo desculpa. Irmãos, você tem noção como chorei e agradeci a Deus? Mesmo nessa situação difícil, Ele fez tudo no seu tempo para colocar as coisas no lugar. Graças a Deus, minha sogra se recuperou e foi para casa. Eu fui visitar ela e assim voltamos a ter contato. Dessa vez com muito carinho e respeito. Em novembro desse mesmo ano, decidi passar o final de ano no sítio, com o pastor e minhas amigas irmãs, que conheci nas outras vezes que já havia ido ao sítio. Como estava sem trabalhar e recebendo seguro-desemprego, achei que seria bom para mim e para o Mateus. Irmãos, não comentei aqui muito sobre o Mateus, pois ele é uma criança super tranquila. Eu sempre falo que ele veio para me ensinar, pois ele confia tanto em Deus que muitas vezes, mesmo sendo tão pequeno, ele me acalmava com lindas palavras. O Pedro completou 18 anos em dezembro e começou a dizer que estava de maior e podia fazer o que quisesse. Um dia antes da viagem, ele quis sair à noite e eu não deixei. Ele falou que ia mesmo assim, pois tinha 18 anos. Eu avisei que se ele saísse não entrava em casa de madrugada. Ele foi e no outro dia me avisou que estava na casa da sua avó e pediu para pegar algumas roupas. Como eu estava saindo para viajar, deixei ele pegar e ele foi para a avó. Eu e o Mateus fomos viajar. Chegando em Belo Horizonte, ficamos na casa da minha amiga Luciana.
E depois, com minha amiga Michele e sua princesa Júlia, fomos para o sítio de carro. Passamos Natal e Ano Novo lá, ao todo 20 dias no sítio. Mateus se divertiu muito e eu aprendi demais. Como Deus havia restaurado a relação com minha sogra, ligava para ela nesse período e perguntava como estava o Pedro. Ele ainda estava rebelde. Talvez, irmãos, vocês se perguntem, por que minha sogra aceitava ele lá? Vou responder a vocês que ela é uma super-avó, igual a minha mãe, e se as duas não teriam coragem de deixá-lo Pedro na rua. Nesse período, tive até que pedir para minha mãe não se meter na educação do Pedro, pois ela não aceitava muitas vezes que eu dizia não a ele. Voltei de viagem e ele ficou na minha sogra. Em março de 2020, chegou a pandemia e eu ia começar a trabalhar. Porém, decidi ficar em casa mais um tempo, até saber como seria essa pandemia, pois o Mateus tem asma e eu deveria cuidar dele. Chamei o Pedro para conversar, pois como ele teve problema quando criança no pulmão, devido às pneumonias, eu fiquei muito preocupada com ele pegar esse vírus, que na época não sabíamos nem o que era. Ele veio para casa e graças a Deus nenhum de nós pegamos, e nem ficamos doentes. Comecei a trabalhar novamente e as coisas foram voltando ao normal. O Pedro sempre conseguiu trabalho, porém sempre faltava e era mandado embora. E eu falava com Deus, para que meu filho tivesse responsabilidade e que fosse sensível à voz do Espírito Santo. Sempre ouvia as pessoas falarem, mães de joelhos e filhos de pé. Eu adorava trabalhar, irmãos. Sou muito responsável com os meus compromissos. Adoro estudar, terminei minha pós-graduação. Acho o estudo de extrema importância. Era muito ruim ver meu filho odiando os estudos e sem responsabilidade nenhuma com o trabalho. O Pedro chegou a pagar a autoescola e simplesmente desistiu. Em casa, ele havia melhorado muito em relação a me respeitar. O pastor falava que eu não podia aceitar falta de respeito comigo. Nessa época, eu já não me desesperava mais. Já colocava tudo na mão de Deus. Mas fazia a minha parte como mãe na educação do Pedro. Ele tinha suas obrigações, como me ajudar a limpar a casa e ajudar a pagar alguma conta, nem que seja uma luz ou uma internet. Depois de tudo isso, eu e o Pedro descobrimos que seu pai havia entrado na justiça, pedindo pela sua exoneração, ou seja, tirar ele da pensão. Pensão essa que ele nem pagava direito. Meu Deus, mais uma revolta do meu filho. Ele passou a odiar o pai, pois o pai fez tudo escondido. Ele se referia ao pai como aquele cara. A intimação chegou através de um oficial de justiça. Tive que contratar um advogado e juntar todas as despesas, principalmente as do Mateus. Eu chamei o pai deles para conversar e pedi para tirar o processo, pois o Pedro e ele iriam se enfrentar frente a frente numa sala de audiência. Que poderíamos resolver isso sem justiça, mas o pai deles não aceitou e preferiu não tirar o processo. O Pedro ficou sem falar com o pai mais ou menos um ano. O ano de 2020 e 2021 passou. As coisas em casa foram se ajustando, e eu entendendo cada vez mais o que Deus estava fazendo na minha vida. Lia e leio a palavra de Deus para nunca mais me permitir ser quem eu havia sido. Em janeiro de 2022, eu estava de férias e havia viajado com o Mateus e o Pedro levou uns amigos na minha casa. Pela manhã, o síndico me ligou e disse que o som estava muito alto e estava assim a noite inteira. Liguei para ele e ele me falou que não havia ninguém na minha casa. Pedi para minha mãe ir até a minha casa, pois era perto. Chegando lá, ela me ligou e falou que tocou todo mundo da minha casa. Ela estava bem nervosa. Liguei para o Pedro novamente e avisei que estava ligando para a polícia caso todos não saíssem da minha casa. Quando retornei de viagem, cheguei bem cedo. Acordei o Pedro e ele começou a me responder, estufando o peito e falou palavrões. Eu pedi que ele me respeitasse e ele não parou. Falou que era de maior e se mandava. Eu disse para ele se mandar, precisava morar sozinho e se bancar. Irmãos, ele estava achando que eu era a filha e ele é o pai. Aquele dia eu decidi acabar com a brincadeira, pois se ele não me respeitava, acha que vai respeitar a sociedade? Falei com o pastor, deixei o Mateus na minha sogra e sim, irmãos, fui à delegacia. Fiz um boletim de ocorrência contra o meu filho. O delegado falou para mim, por ele ser homem e morar na mesma casa, entraria na Lei Maria da Penha. E se eu apresentasse o boletim de ocorrência, ele seria intimado para uma audiência e eu teria uma medida protetiva contra ele, ou seja, ele teria que sair de casa e não poderia chegar perto de mim e nem do irmão. Quando peguei uma cópia do boletim de ocorrência, onde relatei tudo o que havia feito e as palavras que ele havia falado para mim,
Bati uma foto e enviei para o Pedro, com todos os detalhes que o delegado havia falado. Chegando em casa, fui até o quarto dele e falei que a brincadeira havia acabado, pois agora ele não tem 16 anos, ele tem 20 e já era um homem. Minha obrigação perante Deus e a sociedade era fazer jus à minha missão de ser mãe. Irmãos, depois disso, nunca mais, mas nunca mais mesmo, o Pedro me respondeu e faltou com respeito comigo. Em abril de 2022, tivemos audiência sobre a pensão. Eu aceitei a exoneração do Pedro, pois como ele não estava estudando, a lei dizia que ele não tinha direito. Olha, irmãos, como Deus faz as coisas perfeitas. Se eu imaginasse ou tivesse confiado mais, não teria me desesperado tanto. A pensão acabou ficando toda para o Mateus, e o mesmo valor, e ainda maior, devido às pensões atrasadas. Nessa época, o Pedro havia novamente perdido o emprego, por falta, e eu decidi que não iria mais ajudar ele a procurar emprego. Conversando com Deus, comentei que o Pedro precisava ficar um pouco desempregado e eu precisava deixar ele apenas com o básico para aprender a dar valor no trabalho. E foi o que eu fiz. Durante uns 5 meses, ele ficou sem conseguir trabalho e eu só comprava o básico em casa. E as coisas como os bolachas, iogurte, lanche, eu só comprava para o Mateus. Eu nunca deixei o Pedro passar fome, irmãos, mas não comprava nada além de arroz, feijão, macarrão, o básico mesmo. O dia mais difícil da minha vida foi o dia que ele falou que estava com vontade de comer doce de leite no pão e pediu para eu comprar, pois ele gosta muito de doce de leite. Eu disse que tinha margarina na geladeira e que quando ele conseguisse um trabalho, ele cuidasse e não faltasse, tivesse responsabilidade e assim teria dinheiro para comprar as coisas dele, inclusive o doce de leite. Meu Deus, como foi difícil falar isso para o meu filho. Depois disso, fui para o meu quarto e chorei. Durante esses 5 meses que ele ficou desempregado, ele me pediu algumas coisas, como desodorante, por exemplo, e eu infelizmente tive que dizer não. Bom, irmãos, a parte ruim acabou. Deus ouviu minhas orações e escreveu uma nova história na minha vida e do meu menino, que hoje tem 21 anos. Ele está trabalhando em uma multinacional há 8 meses. Nunca faltou, nem um dia, para vocês verem o que Deus fez. No feriado de carnaval desse ano de 2023, ele tinha que trabalhar e foi pegar um ônibus no horário que sempre vai. Porém, o ônibus não passou. E ele me ligou desesperado, pois percebeu que por ser feriado não tinha ônibus naquele horário. E falou assim: "Mãe, pelo amor de Deus, me leva para o trabalho. Não posso faltar, ainda mais que é feriado, e nem posso chegar atrasado." Eu levei ele e no caminho ele, agoniado, me pedindo para ir rápido, para ele não chegar atrasado. Irmãos, voltei para casa depois de deixá-lo no trabalho, glorificando a Deus, chorando, mas chorando de alegria, muita alegria. Ele voltou também a fazer o processo da carteira de motorista. Está todo animado, pois vai poder dirigir o carro. Pois nunca deixei ele pegar o carro, irmãos, sem carteira. Sempre falei para ele que a lei diz que tem que ter carteira para dirigir. Então, é lei, então vamos cumprir. O errado não passa a ser certo porque a maioria faz. Ele me ajuda com as contas em casa, respeita eu e o irmão dele. Para a honra e glória de Jesus, terminou o 2º grau e fala em fazer faculdade. Pagou as contas atrasadas, está se arrumando, até sua fisionomia mudou. Está com vários planos, voltou a falar com o pai. Aliás, a relação dele, do irmão e do pai não poderia estar melhor. O pai está cuidando deles muito melhor do que antes. Já falei com o pastor, que às vezes dá até ciúmes da relação deles. Brincadeirinha, irmãos, é muito bom ver os 3 juntos. O melhor de tudo é que o Pedro está falando muito em Deus. Sempre me fala: "Mãe, Deus está me ajudando", e me agradece por eu nunca ter desistido dele e ter falado vários não para eles. Acredita, irmãos, ele me agradece por eu ter falado não para ele. Às vezes, o Pedro fala coisas que no passado eu tinha vontade de ouvir dele. Nessa hora, meu coração se enche de gratidão a Deus, pois só eu e meu Deus sabia desse meu desejo. Sim, o Pedro ainda sai à noite, de vez em quando, e bebe, de vez em quando também, mas sei que no tempo certo tudo isso será passado. Deus fez mais do que mereço. Aliás, eu não mereço nada, mas pela misericórdia dele, ele restaurou a Franciele, soberba, mentida, orgulhosa, e restaurou a minha casa. Hoje não tem mais grito no meu lar, nem briga,
Sempre ajudamos uns ao outro. Sou muito feliz no meu trabalho. Me dou muito bem com minha sogra, cunhada e sobrinha, com meus irmãos, com meu pai e com minha mãe. O mais engraçado, irmãos, é que o Pedro agora fala que não quer sair de casa. Ele disse que não gostaria de ficar longe de casa. E eu falei para ele que ele não vai ficar velhinho ao meu lado, para ele largar do meu pé. Agora mesmo estou finalizando de escrever esse testemunho, com choro de novo, mas agora de agradecimento ao meu Deus. Hoje, irmãos, fui almoçar com meus filhos no restaurante. Sabe quem me convidou? O Pedro. Ele convidou eu e o irmão dele. Meus sonhos voltaram. Voltei a estudar e a fazer planos. Amo viajar. Sempre fazemos aventuras, eu e o Mateus. Conheci lugares lindos. Mas o mais importante é a paz que hoje sinto. Nada é melhor do que a sensação de dever cumprido. Nada é melhor do que ser obediente à palavra de Deus. Hoje consigo perceber que o dia da separação foi o dia que Deus me mostrou o quanto me amava, pois foi através dela e do sofrimento que ela me trouxe que conheci Jesus. Hoje nada mais é importante na minha vida do que Ele. Pastor, eu só tenho a agradecer a sua paciência. Quantas broncas levei. Sou muito grata. Hoje as nossas conversas são tão leves, né, pastor? Não tem mais sofrimento nas minhas palavras. Minhas amigas do ministério, nem vou citar nomes para não esquecer de ninguém, tiveram tanta calma comigo. Levei bronca delas também. Mas amigo de verdade chama atenção quando é preciso. Irmãos, nunca desistam. Passei por muito choro e medo, desespero. Muitas vezes achei que nunca chegaria a minha vez, mas ela chegou. Essa semana, uma amiga do trabalho estava conversando comigo e fez um comentário. Ela falou que um dia, quando eu saí da sala, o chefe dela falou para ela assim: como é bom trabalhar com a Fran, como é gostoso estar perto dela. Quando ela me falou isso, ela não teve nem a ideia de como eu me enchi de gratidão, porque percebi que eu estou conseguindo seguir a palavra de Deus, aonde diz que eu preciso ser imagem e semelhança dele. Em Crônicas 7:14 diz: então, se meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. E foi assim que Deus restaurou a minha vida. Antes de finalizar meu testemunho, gostaria de deixar um recado para todas as irmãs que são mães, que sejam fortes, pois excesso de carinho, sem disciplina, é igual a delinquência. Nesse período, eu ouvi que não gostava do Pedro, apenas do Mateus. Mas quem ama, educa. Quem ama, diz não. Eu sei, irmãs, que dói mais em nós. Eu passei por isso. Vocês viram o meu relato. Eu gritei, eu chorei, mas precisei ser firme. Hoje, meu filho se tornou um homem que respeita a lei, a sociedade e, acima de tudo, me respeita como mãe, respeita a minha casa e a família. Hoje, eu posso ir ao mercado, fazer compras e compro tudo, inclusive o doce de leite para ele, com todo carinho. Aliás, faço questão de comprar o doce de leite, porque quando eu precisei dizer não, eu consegui ser firme. Lutem, mães, não desistam dos seus filhos. Muito obrigada, Deus, por me ensinar. Muito obrigada pela força e pela coragem que o Senhor me deu. Fiquem com Deus, meus irmãos. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.